Autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao plenarinho Palácio João Ramalho, sede do Poder Legislativo de São Bernardo do Campo. Dando início a esta solenidade, queremos agradecer em nome da Câmara Municipal a presença de todos, prestigiando esta sessão solene. Convidamos para assumir a presidência desta sessão solene o nobre vereador Ari de Oliveira. Convidamos também para compor a mesa de honra o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, o senhor Alípio Costa Filho. Convidamos para compor a mesa de honra, representando a FATEC São Bernardo do Campo, a diretora, professora, doutora Adriane Fontana. Convidamos também o ex-aluno e auxiliar de docência, o Wagner Cavalcante. Convidamos o vereador Ari de Oliveira para a abertura regimental desta solenidade. Cheguei atrasado e o microfone não quer funcionar, tá vendo? Até o microfone tá boicotando, hein? Primeiro, desculpa pelo atraso. A culpa foi minha, eu anotei na minha agenda 14 horas. Quando o Oscar me ligou, eu falei, não brinca, é 10 horas. Aí, vim correndo, tudo bem. Bom, autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, mais uma vez, né? Sejam muito bem-vindos ao plenário sede do Poder Legislativo do município de São Bernardo do Campo. É com grande satisfação que recebemos todos esta manhã para participar dessa solenidade. Convidamos o vereador Ari de Oliveira para seu pronunciamento representando o Poder Legislativo Municipal. Hoje nós estamos aqui privilégio, né, de ter no cerimonial uma ex-aluna da FATEC, né? Já falei bom dia lá, falo bom dia mais uma vez para compensar o meu atraso. Para mim é uma alegria estar aqui nessa manhã prestando essa homenagem aos diretores que passaram pela FATEC e a nova diretora que assumiu. A FATEC tem uma grande importância. Vocês formam os profissionais, a cumprimentar o nosso amigo Alipinho, eu sempre troco o nome dele por Felipinho. Tem Alipinho e tem Felipinho, que é o nosso secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico. A FATEC, ela tem grande importância porque ela forma os profissionais para a nossa cidade e para o Brasil de modo geral, de grande especialidade e qualidade. Se não fosse a ETEC e a FATEC, as nossas empresas hoje não teriam mão de obra suficiente para funcionar. Eu me lembro quando fundaram a ET, antes da ETEC e antes da FATEC, era Escola Técnica Industrial, e era mantida pelas empresas daqui do município, para formar profissionais para trabalhar nas nossas indústrias. Depois, a ET foi incorporada pela Fundação Paula Souza e passou para ser ET, né? E aí veio a FATEC para formar esses profissionais. Eu tive a oportunidade várias vezes de visitar a
escola, através da ex-aluna Carmen, que sempre convidava, e ver a qualidade de ensino da escola. Profissionais, professores de primeira linha. É uma escola que enobrece o ensino no Brasil e a nossa cidade. Então é um prazer para mim hoje estar participando aqui. Diretora, eu sou o vereador mais antigo da casa. Estou aqui há 37 anos. Eu já prestei várias homenagens aqui, mas eu faço uma seleção. Não vou dizer, porque em 37 anos acho que umas 8 ou 10 no máximo, porque eu tenho um critério muito rígido. E então vocês são privilegiados não de ser homenageados, mas de fazer parte da equipe que compõe o corpo docente e diretivo da FATEC, que é uma escola que começou em São Paulo. O meu cunhado foi aluno de acho que da primeira turma lá em São Paulo, da FATEC, e ele teve um valor muito grande. Ele era funcionário da Mercedes-Benz. A Volkswagen foi e roubou esse funcionário e levou para ele treinar os funcionários da Volkswagen, e ele era formado pela FATEC. Então a FATEC enobrece o ensino do nosso país. Parabéns a todos vocês, e vocês merecem essa homenagem, tá? Uma honra como ex-aluna estar aqui hoje, podendo estar aqui no cerimonial, né, fazendo essa homenagem a todos os diretores, né. Afinal, a FATEC, eu acredito que é a instituição que tem aqui tão próximo, né, do governo aqui, né, a gente está a metros do executivo, do poder legislativo, né, e tem essa fábrica de mão de obra de qualidade. Então, parabéns a todos. Uma honra e uma alegria. Obrigada. E convidamos também para o seu pronunciamento o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e de Juventude, o senhor Alípio Costa Filho. Olá pessoal, ótimo dia a todos. Dia 1º, né? O primeiro dia do último mês, né? Então começamos aí dezembro com o pé direito, já aqui numa homenagem muito bacana. Cumprimentar a todos da mesa e a todos aqui os presentes. É uma honra estar aqui também na frente da Secretaria, representando a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que é um grande parceiro lá da FATEC, né? Então, em nome do Rafael Demarque, Rafael volta hoje, né, da sua licença paternidade, nasceu o filho dele semana passada. Independente é o que ele sempre fala, a gente sempre divide as secretarias para a gente poder tocar, porque são muitos assuntos, muitas coisas, então a gente deu uma sintonia muito boa, e aí eu estou aqui representando a secretaria. Bom, não vou me alongar muito, mas parabenizar, né? Parabenizar a FATEC por 20 anos, não é fácil, coisa que a Carmen até comentou, né? Às vezes, de repente, em determinados momentos de governos, tão perto, mas tão longe, né? Aqui que a gente estava comentando, de uma subida, de uma passarela, né? Tão perto do poder público, e que de repente, neste momento, ou nesse governo, a gente está fazendo com que ela fique bem mais perto. Então isso, quem ganha é o munícipe de São Bernardo, quem ganha todos os alunos e todos nós que gostamos, né, de fazer um trabalho diferente. Então, parabenizar a todos. Primeiro diretor lá de trás, que é o Rômulo, né? Depois vem o Leandro e o Cláudio, que eu tive o prazer de conhecer e trabalharmos um pedacinho juntos, né? E agora a Adriana. Então, parabéns a todos, muito orgulho estar aqui, e é isso. Vamos que vamos, um ótimo dia e parabéns pela homenagem de vocês. Convidamos, representando a FATEC São Bernardo do Campo, ex-aluno, auxiliar de docente, o senhor Wagner Cavalcante Nascimento. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Adriane pelo convite, né? Confesso que eu fiquei lisonjeado, né, em poder passar um pouco da experiência pessoal que eu tive, né? E é engraçado que as coisas na vida, a gente não tem noção do como a nossa vida vai se desenrolar ao longo do caminho, né? Eu lembro que na época de escola, a gente, quando é muito novo, né, nem sempre a gente leva a sério as coisas que nós estamos aprendendo, né?
nem sempre percebemos os professores como referência, como modelo para nosso próprio crescimento e evolução, né? E eu lembro que ao longo dessa jornada, né, mais ou menos por volta de 2011, eu tive a oportunidade de saber que a FATEC existia, né, por uma indicação de uma cliente minha, né? Enfim, e já era um desejo antigo poder fazer o ensino superior, né? Eu tentei no passado fazer, inclusive na Unip na época, né? E foi um desafio, né? Porque trabalhava longe, né? Estudar longe. E o que acontece? A logística era muito complexa, né? Então, lá atrás foi um desafio muito grande. Na FATEC, né? Como aluno, eu pude compartilhar experiência, conhecimento, né? Com muitos alunos. E eu aprendi muitas coisas com eles, né? Primeira coisa que me ajudou muito foi sempre estar próximo das pessoas certas, de alunos interessados. E o primeiro aprendizado foi o seguinte: o ambiente e as pessoas moldam a gente, né? Isso me tornou uma pessoa melhor, me tornou um aluno melhor e me tornou um homem melhor, né? Ao longo desse processo, no meio do caminho da FATEC, né, eu tive que trancar a matrícula, né, por um semestre, né? Como sempre, temos altos e baixos na vida pessoal, não é fácil, mas depois dessa fase, quando eu voltei, eu consegui finalmente concluir e ter o tão sonhado diploma e a formação, né? E nessa época foi de grande ajuda, né, para mim, pessoalmente e profissionalmente. E é interessante que nessa fase, na época de conseguir estágio, alguma coisa, né, estava um pouco de dificuldade. Algumas portas se fecharam, né, e eu precisava tentar persistir, me esforçar, né. E é legal que quando você se relaciona bem com as pessoas, você conversa com todos do seu meio, as oportunidades aparecem. Eu lembro que abri uma vaga, né, para auxiliar de docente na FATEC, e eu lembro que faltava uma semana para fechar a inscrição. E eu tinha uma amizade muito grande com a Lia, que era da secretaria, né, um grande carinho por ela, né, uma pessoa muito competente, uma profissional muito boa. E ela falou assim: Wagner, por que você não se inscreve para o curso aqui, né, para o concurso que vai ter, né? Enfim, entrega a documentação, quem sabe, né? Enfim. E aí foi esse procedimento, né? Trouxe a documentação, levei, deu certo, deferiu, né, na verdade, né? E é engraçado porque tinha uma semana só para estudar, e aí você vai olhar em toda a ementa, né? Uns livros grossos, né? Enfim, não tinha muito tempo. Mas a questão é o seguinte: as oportunidades aparecem e aí você não precisa ter receio ou medo, basta tentar, se esforçar. E aí eu fui e pensei comigo: bom, o máximo que pode acontecer é dar certo, porque tentando não ia mudar nada, né? Enfim, entramos e aí consegui, né, graças a Deus, passar, né, no concurso. E é engraçado que eu lembro que lá na FATEC, no muro, no fundo, tinha uma frase escrita assim: sonhar, viver e todo dia agradecer. E eu olhei para essa frase assim, que mexeu comigo, né? Porque às vezes a gente, coisas que nós não almejamos, né? Não eram meus planos, não era meu sonho ser funcionário público, né? Mas foi a oportunidade que apareceu e eu tentei agarrar da melhor forma possível, né? E ao longo desse tempo nós vamos trabalhando, produzindo, né, ajudando a FATEC a evoluir, crescer, né. Eu pude acompanhar desde a época do Leandro para frente, né, o Cláudio, né, fizemos muitas coisas, né, a FATEC cresceu, evoluiu, né, agora com a Adriane vamos avançar ainda mais, crescer muito mais. E é interessante que algumas coisas, em todo esse processo de jornada, a gente olha para a natureza e começa a entender que muitas coisas, quando a gente aplica para a gente entende alguns processos, que por mais difícil e doloroso que seja, tem um objetivo, tem um propósito. Vocês sabem que um diamante, ele não nasce bonito como a gente vê, né? Ele nasce sob pressão, no escuro, e ele leva um tempo até ele amadurecer, ficar resistente para ser lapidado, né? Mas depois de todo esse processo, toda essa pressão que ele é exposto na natureza, ele se torna algo muito precioso e brilhante.
Da mesma forma, na natureza, não sei se você já ouviu falar do bambu chinês. O bambu chinês é o seguinte, ele é um toquinho pequenininho dessa altura e ele é plantado na terra. E o que acontece? No primeiro ano, ele não cresce. No segundo ano, ele não cresce. Terceiro ano, não cresce. Quarto e quinto. Mas o que aconteceu? Durante todo esse processo, ele fez raízes muito profundas. E aí, no quinto ano para frente, ele cresce mais de 20 metros em questão de semanas. O que isso quer dizer? Muito do que passa na nossa vida, as pressões, os desafios, todo esse processo, essa jornada, a gente entende que é como na natureza. Isso vai forçar a gente a ser pessoas melhores, profissionais melhores e seres humanos melhores, né? E eu tenho a agradecer muito à FATEC São Bernardo, aos professores, alguns estão aqui, que acompanham a minha jornada. Eu sou eternamente grato, eu aprendi muito, são mentores para mim. E outra coisa que eu aprendi, que me ajudou muito, é o seguinte: informação, quando bem organizada, estruturada, ela gera conhecimento para a gente. O conhecimento aplicado, ele muda a gente, muda as pessoas, muda o ser humano. E o conhecimento, ele vai dar educação para a gente. Quando a gente entender isso, quando os nossos alunos entenderem isso, quando nós conseguimos comunicar isso para eles, vamos ser pessoas melhores, formarmos pessoas melhores. E eles vão crescer e vão ser boas pessoas no mercado, na família e no meio social que nós vivemos. Em relação à FATEC CBC, eu agradeço muito a todos os diretores, os meus pares de trabalho, que eu tenho o prazer de compartilhar, de trabalhar junto, de servir, né? E a todos vocês, pode ter certeza que no que vocês precisarem de mim, eu vou estar contribuindo, dando o meu melhor, para que a gente possa continuar avançando, crescendo e fazendo a FATEC ser uma escola melhor, um modelo, referência em São Bernardo, e a gente continua a multiplicar esse conhecimento e essa sabedoria para todos os nossos alunos. Agradeço a todos, a Adriane, e obrigado, e era essa mensagem que eu queria passar para vocês. E agradecer, claro, a presença de todos os professores, né, na FATEC. Convidamos para o seu pronunciamento a professora doutora Adriane. Bom dia a todos. Excelentíssimo presidente da mesa, vereador Ari, Alípio, Wagner, que estão aqui conosco à mesa. Muito bom dia. A todos presentes, meus caros colegas de Centro Paulo Souza, familiares, amigos, equipe da Prefeitura, aqui da Câmara, é uma grande alegria estar aqui hoje, muito grande. Seria muito simples eu começar aqui falando a respeito do Centro Paulo Souza, do processo de implantação, de expansão das FATECs que ocorreu ao longo dos anos 2000, mas não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é a continuidade do aniversário de 20 anos da FATEC São Bernardo, que começou com um lindo evento em maio desse ano. À época ainda, nosso querido professor Cláudio era diretor da FATEC. A FATEC recebeu uma das homenagens mais valorosas do município de São Bernardo do Campo. Nossos professores também receberam homenagens. E assim começou, nessa Casa do Povo, as homenagens à FATEC São Bernardo. E a ideia de trazê-lo para cá com o convite novamente do vereador Ari, que muito nos honra, foi maravilhosa. Por quê? Porque hoje a gente vai eternizar a memória daqueles que conduziram a FATEC São Bernardo do Campo até esse momento de excelência. Hoje nós vamos realizar um ato solene de encerramento das fotografias da nossa galeria de diretores. Seria muito bonito também que fizéssemos lá dentro da unidade, mas a honraria de poder estar aqui na Câmara de Vereadores fazendo esse encerramento mostra um vínculo maravilhoso que a FATEC São Bernardo do Campo tem com o poder público municipal, tanto o executivo representado aqui pelo Alípio,
quanto legislativo pelo ARI. Então, um retrato na parede, ele não é só uma imagem, ele é a fixação da história. É a garantia que as futuras gerações que percorrerão a FATEC São Bernardo saberão quem construiu os alicerces onde elas pisam. Ao descerrarmos a fotografia do professor Rômulo Albuquerque, o que veremos ali é a imagem da coragem e do pioneirismo. Foi o professor Rômulo quem aceitou o desafio de começar. Sob a sugestão nasceram os cursos de Informática e Negócios e Automação Industrial. Cursos que 2 décadas depois continuam formando profissionais e transformando vidas. Professor, a sua foto nessa galeria nos lembrará sempre que alguém precisou dar o primeiro passo para que nós pudéssemos caminhar. Muito obrigada. Ao olharmos a fotografia do professor Leandro Zeidan, veremos a imagem da dedicação e da continuidade. Sucedendo o fundador, o professor Leandro, teve a nobre missão de consolidar a FATEC São Bernardo. A sua gestão foi um pilar que sustentou nosso crescimento, organizando processos e garantindo a qualidade acadêmica. A sua imagem na galeria, professor Leandro, representa a segurança e a firmeza institucional que nos trouxeram até aqui. Muito obrigada. Na sequência, ao encerrarmos a foto do professor Cláudio Santos, veremos estampado o olhar da expansão e da inovação. O professor Cláudio não se contentou com o que já existia. Ele buscou mais. Foi em sua gestão que a FATEC cresceu com a implantação de mais 2 cursos fundamentais, a Manufatura Industrial e a Articulação Médio Superior em Automação Industrial, em parceria com a ETEC Lauro Gomes. Além de uma forte interação com o setor produtivo local. Professor Cláudio, seu retrato nos lembrará que uma instituição de ensino deve estar sempre evoluindo para atender a sociedade. Muito obrigada. E, por fim, também será fixada a fotografia dessa atual gestão. Confesso que ver a minha imagem ao lado desses 3 professores, meus colegas, me traz um sentimento de profunda humildade e responsabilidade. A minha fotografia ali não representa uma obra acabada, ela representa um compromisso presente. O compromisso de honrar o legado do professor Rômulo, do professor Leandro e do professor Cláudio. O compromisso de manter a FATEC São Bernardo como um farol de conhecimento nessa sociedade. Que a galeria de diretores, hoje inaugurada na Câmara Municipal, sirva de inspiração para todos nós. Que ela nos lembre que a educação é uma construção coletiva, feita de muitas mãos e de muitos sonhos. Parabéns à FATEC São Bernardo pelos seus 20 anos. Muito obrigada. Muito obrigada, Alipe, por todo o apoio do Poder Público Municipal. Muito obrigada, Ali, por todo o apoio do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigada, meus queridos colegas, professores, técnicos administrativos e alunos da FATEC e ex-alunos que aqui estão. Muito obrigada por esse momento. E convidamos o vereador Arandir Ferreira para se posicionar à frente da mesa de honra neste momento e realizar a entrega das homenagens aos diretores. E o nosso secretário adjunto, o senhor Alípio. Vamos iniciar a entrega para o professor mestre Rômulo Oliveira Albuquerque, que esteve frente à gestão da FATEC de 2005 a 2010, formado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia Mauá, concluiu o mestrado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP em 2002, sob orientação do Dr. Antônio Carlos Seabra. Ao longo de sua carreira acadêmica, atuou no Centro Universitário Anhanguera, em Santo André, entre 1986 a 2011. Desempenhou atividades docentes na ET, atual ETEC, em São Bernardo do Campo.
Em 2005 e 2010, assumiu a direção da FATEC, São Bernardo do Campo, onde implantou o curso de automação industrial. O professor Rômulo possui diversas obras de autoria própria na área de eletrônica e análise de circuitos, publicadas pelas editoras Érica e Saraiva. Entre elas, análise de circuitos em corrente contínua, análise de circuitos em corrente alternada, circuitos em corrente alternada fora de catálogo e análise e simulação de circuitos no computador EWB5, fora de catálogo. É professor da FATEC atualmente, da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo, nas disciplinas de Eletricidade Básica e Eletrônica Básica. Parabéns, professor Rômulo. Agora chamamos o professor Dr. Leandro Zeidan Toquete, que teve a gestão da FATEC de 2010 a 2017. Foi diretor da Faculdade de Tecnologia São Bernardo do Campo, tecnólogo em materiais, processos e componentes eletrônicos pela Faculdade de Tecnologia São Paulo, mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica Universidade de São Paulo, bem como técnico em eletrônica pela ETE, atual ETEC Lauro Gomes, docente do ensino superior 24 anos nas áreas de eletrônica e automação industrial, tendo também atuado no setor industrial como técnico em eletrônica. Atualmente, na Coordenadoria Geral do Ensino Superior da Graduação do Centro Paula Souza, como chefe de divisão em regulação e avaliação, sendo responsável pela gestão de processos de avaliação interna e externa dos cursos oferecidos nas FATECs, além de ser o presidente da Comissão Própria de Avaliação, CPA Central. Parabéns, professor Leandro. Chamamos agora o professor mestre Cláudio César José dos Santos. É congresso eleitoral 2017 a 2015. Cláudio César José dos Santos é professor universitário da FATEC São Bernardo do Campo. Em seus mais de 25 anos de atuação, Cláudio passou por algumas universidades trabalhando no setor da automação industrial, inclusive já foi coordenador e diretor da FATEC São Bernardo. Possui graduação em Engenharia Elétrica, formado em 1993, e mestrado em Engenharia Elétrica em 1997, ambos pela Universidade Federal de Itajubá. Ao longo de sua trajetória acadêmica, atuou como docente na Universidade Metodista de São Paulo e no Centro Universitário Fundação de Santo André. Sua experiência na área da engenharia elétrica concentra-se em automação eletrônica de processos elétricos e industriais, com destaque para o desenvolvimento e implementação de soluções, tecnologias aplicadas ao setor produtivo. Parabéns, professor Cláudio. E agora chamamos a atual diretora da FATEC, a professora doutora Adriane Monteiro Fontana, que iniciou agora em 2025 e seguirá até 2029. Engenheira civil formada pela Universidade Federal de Santa Maria, Adriane ampliou sua formação na Universidade de São Paulo, USP, onde concluiu mestrado e doutorado em engenharia. Durante esse período, realizou um estágio de pesquisa na Universidade de Lund, na Suécia, experiência que expandiu sua visão sobre inovação e sustentabilidade em transporte e logística. Adriana exerceu a direção da FATEC de São Caetano do Sul, Antônio Russo, por 18 anos e atualmente está à frente da FATEC São Bernardo do Campo. Sua experiência em gestão docente abrange tanto o ensino presencial quanto a educação à distância, área na qual se especializou pela Universidade Federal Fluminense. Além disso, possui licenciatura em matemática. Adriane segue como pesquisadora de pós-doutorado da USP, com uma pesquisa voltada à educação e inteligência artificial. Mantém participação ativa em iniciativas sociais e acadêmicas dedicada à discussão sobre tecnologia e a promoção de inclusão de mulheres nas áreas da tecnologia.
Toda a atuação de Adriana é impulsionada por sua forte crença no poder transformador da educação, na vida das pessoas e no desenvolvimento da sociedade. Parabéns, professora Adriane. Pedimos aos diretores que se posicionem em frente à mesa de honra, por favor, e ao Wagner também, por favor. Neste momento, representando os homenageados, a diretora da FATEC de São Bernardo do Campo, professora doutora Adriane Fontuna, para o descerramento. Neste momento, faremos as fotos primeiro, né? Meu nome é Rômulo, eu sou professor atualmente da FATEC de São Bernardo e fui o primeiro diretor que implantou a escola. Então estou aqui nesse evento hoje para agradecer a todos que me ajudaram a chegar aqui. Meu nome é Leandro Zeidan Toquete, fui diretor da FATEC São Bernardo do Campo entre 2010 e 2017. Foi uma época de extremos desafios, mas ao longo desses 7 anos conseguimos fazer muitas coisas graças à equipe, graças à organização e graças a um planejamento de longo prazo e muita paciência. Então, tenho muito orgulho de ter contribuído ali com o crescimento da FATEC São Bernardo para fazer a instituição que ela é hoje, de renome em todo o estado de São Paulo. Sou o professor Cláudio, ex-diretor da FATEC São Bernardo. A FATEC, ela tem 20 anos aqui em São Bernardo do Campo, prestando um serviço de qualidade, preparando os jovens para o mercado de trabalho. A gente tem uma parceria muito grande com as empresas, com a Prefeitura de São Bernardo, porque a universidade, o poder público e o setor industrial é extremamente importante para a formação dos nossos jovens. É uma grande honra estar aqui hoje. Eu assumi a unidade no dia 1º de agosto e hoje é o dia de homenagear aqueles que construíram a FATEC São Bernardo, os 3 diretores que me antecederam. E para mim é um momento muito importante, muito bonito, poder fazer essa homenagem para colegas tão queridos que dedicaram tempo das suas vidas para fazer com que a FATEC São Bernardo chegasse ao que é hoje. Obrigada, Aline, por todo o apoio do Poder Público Municipal. Muito obrigada. Convidamos o senhor Anísio para retornar à mesa, a professora doutora Adriane, Wagner, está faltando alguém? Para que possamos fazer o encerramento. Rafael,
Sr. Ari para o encerramento regimental desta solenidade. Bom, agora vamos partir para o encerramento, né? Autoridades e personalidades presentes, senhoras e senhores, ao término dessa sessão solene, registro os nossos sinceros agradecimentos à comissão organizadora, à minha assessoria, aos funcionários desta Câmara Municipal, aos convidados e autoridades que prestigiaram essa solenidade. Um agradecimento especial também para os professores, né, da faculdade, que estão aí, os nossos amigos, cadê? Do meio ambiente? Já foram? Trabalhado. Acabaram de sair, que veio da Secretaria do Meio Ambiente também. Os professores devem sempre serem lembrados e reconhecidos e ter a nossa gratidão. Seja engenheiro, médico, professor, fisioterapeuta, qualquer profissão, todos, sem exceção, passaram por um professor. Nem que for lá no curso primário, no prézinho, mas passou por um professor. Então fica a nossa eterna gratidão a todos os professores. Obrigado pela presença de todos.